seja Deus, amém? Já quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor, que estavam nos aguardando até este momento. Chegou um momento tão especial de Deus falar com você. Seja bem-vindo, talvez você pela primeira vez que entrou neste canal, talvez alguém passou o link para você, talvez você caiu de paraquedas, amém, nesse canal. Seja bem-vindo entre nós, que o nome do Senhor venha a ser louvado para sempre. A Igreja do Cordeiro já está com a Bíblia aberta, no livro de Lucas, capítulo 18, amém? A minha já está aberta, mas abra a sua também, mesmo que você não tenha uma Bíblia, preste atenção, escute a voz do Espírito Santo, amém? Ele tem uma palavra toda especial para você, e se você não tem, não se entristeça, amém? Mas vamos glorificar juntamente comigo. Quem quer ler comigo a palavra de Deus, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do bom mestre, que diz assim, amém? A parábola do juiz iníquo. Vamos lá comigo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos lá, presta atenção. Dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Quando, porém, ver o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Neste momento, já que nós estamos em pé, vamos falar com o nosso Deus, amém? Eu não sei como vocês chegaram aqui nesta noite, não sei qual é o seu objetivo, também não sei o propósito do teu coração, mas antes de você chegar aqui, Ele chegou primeiro. Ele quem, pastora Patrícia? O nosso meigo Jesus, e Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para nos dar a vitória, e eu tenho certeza, se você se voltasse para Deus, abrir o seu coração com Ele, e falar com Ele, Ele vai te responder. Oh, lá vai a sudecanto, ora vai a suribianda. Todos começam a dizer: glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe pedimos aqui nesta noite, nos dê a direção, meu Pai, nos dê, meu Pai, o discernimento do Teu Espírito Santo. Senhor, nos revele aqui nesta noite o oculto, escondido e o profundo, Senhor. Eu não sei, meu Pai, que as suas ovelhinhas que aqui estão nesta noite estão precisando ouvir. Eu não sei o que os ouvintes também estão precisando, mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que rege o mundo, o Senhor que está no controle, o Senhor, meu Deus querido, está nesta laiaçudecanto, orabaiaçurimianda, sondando esses corações, sondando, meu Pai, esses pensamentos e vendo qual é a intenção aqui nesta noite. Papai querido, fala conosco de uma maneira tremenda, fala comigo, meu Deus, fala com a sua igreja, fale com os ouvintes de uma maneira que eles entendam, de uma maneira que eles compreendam e saiba que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Se for a cura, cure, se for libertação, liberte, se for a transformação, transforme, Senhor. Se for as portas abertas, que portas se abrem. Se for, meu Deus, pessoas que estão orando para quem está no presídio, que essas portas se abrem, meu Deus, e que saia transformado, mudado, modificado, Senhor. Se for alguém que está na UTI, CTI, Senhor, desenganada medicina,
Entre dentro desse hospital, meu Deus, e faça um milagre, haja cura, haja libertação, coração volte a bater, cérebro volte a funcionar, pulmão volte a respirar, órgãos volte a funcionar, meu Deus, querido, essa pessoa que está entrando em asfixia, meu Deus, Espírito Santo de Deus, entra dentro deste quarto, Senhor, seja o médico dos médicos, meu Pai, ali eles já está assinando ali, Senhor, o atestado óbito, Senhor, mas assina ali, meu Deus querido, vida. Eu não sei onde está, eu não sei se é na cidade de Campinas, outra cidade ou fora dela, Senhor, em qual estado é, mas eu sei que esta pessoa vai testemunhar, Senhor, a cura. Toque, Espírito Santo, toque, Espírito Santo, Senhor querido, que todos saibam que ainda existe o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que faz maravilha, que faz milagre. Meu Deus, é impactar este hospital, Senhor, que o teu nome seja louvado para sempre. E a igreja diz amém. Podemos nos assentar, se assente, coloque a Bíblia do lado, amém, e vamos adorar com palmas bem forte para Jesus, igreja, bem forte, exalte a Ele, enalteça Ele, aleluia. Glórias a Deus. A gente começa orando e vamos terminar o quê? Agradecendo, não é assim? Glórias a Deus. O tema desta noite é o seguinte: perseverando na fé. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Querida igreja, lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 e 8, fala sobre a perseverança. Amém? A perseverança, querida igreja, é uma qualidade daquele que persiste, amém? Que tem constância nas suas ações e não desiste diante da dificuldade. Ei, olha aí Deus falando com você. Quem sabe você entrou aqui querendo desistir de tudo, aleluia, mas Deus, Ele quer constância da sua vida, da minha vida, Ele quer ações para que você não desista diante das dificuldades que estão diante de você. Nesta noite, Ele quer que você persevere. Perseverar, querida igreja, é conquistar seus objetivos, amém? Devido ao fato, querida igreja, de manter-se firme e fiel às suas ideias e propósitos. Presta atenção aqui, Jesus, Ele disse que no mundo tereis aflições. No mundo tereis o quê? Aflições, mas ele lá na frente ele diz o seguinte: mas tem de bom ânimo. Deus quer ânimo de você aqui nesta noite. Sabe, quando eu leio lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, repita assim comigo: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém? Não é lindo? O Senhor, querida igreja, Ele emprega esta parábola para encorajar o seu povo a orar. Hoje Deus, Ele está te encorajando porque Ele quer ouvir a sua voz, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Ele quer ver o seu povo orando com fé. Somente com fé? Não. Ele quer que você ore com fervor. Somente isso, pastora? Não. Ele quer que você persevere, sabe, no particular, você e Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Há um povo, querida igreja, no mundo, que é o povo de Deus, que é a igreja de Cristo, que são os seus eleitos, aleluia, um povo da sua escolha, porque Deus te escolheu, aleluia, um povo escolhido. Quando Deus escolhe, nós não temos escolha, e o Senhor, querida igreja, tem um cuidado especial por mim, especial por você, especial pelos ouvintes, em tudo o que faz por eles. Isso, querido, presta atenção aqui, se deve ao fato de serem os seus escolhidos, aleluia.
O Senhor, querida igreja, Ele assume uma responsabilidade em relação àquele que Ele escolhe. Deus, Ele tem responsabilidade contigo, Ele tem responsabilidade com você que está me ouvindo aqui nesta noite, em relação àquele que Ele escolhe, porque Ele te escolheu de uma maneira tão linda e maravilhosa. E o escolhido de Deus, querida igreja, enfrenta aqui nesta terra muito transtorno e oposição neste mundo. Quem está prestando atenção aí da glória a Deus? E há muitos adversários que lutam contra eles. Uma pessoa que todo mundo já sabe que é Satanás, que é o inimigo do povo de Deus. Eu sou um grande adversário, não é teu irmão, não é tua irmã, não é sangue do sangue, mas é Satanás, que é o nosso grande adversário, nosso inimigo. O que é desejado, é esperado que Deus os preserve e os proteja. Deus vai te preservar aqui nesta noite. Deus, Ele vai te preservar você. Aleluia. Ele preserva, Ele protege aquele que pertence a Ele, e que a sua mão opere neles. Amém? Que Ele assegure, querida igreja, o interesse da igreja no mundo e da sua graça em cada coração. Presta atenção aqui. Jesus, Ele assegura que Deus Pai, por fim, será misericordioso. Presta atenção aqui, Deus está falando com a sua igreja. Ele fala conosco, Ele fala comigo, Ele fala com os ouvintes. Ouvi o que diz o injusto juiz. Nós acabamos de ler a sua história e como ele reconhece ter sido vencido pela importunação constante, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você pode ver, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, aleluia, no versículo 1, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Uma das exortações bíblicas, querida igreja, mais urgente nos nossos dias é a perseverança na fé. Assim como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 13, que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Presta atenção aqui. E por isso devemos estar perseverando. Por isso que nós precisamos estar constantemente em oração. E um dos objetivos dessa palavra, querida igreja, que nós lemos, é nos incentivar para quê? Para perseverar na fé. Aleluia. E que como a viúva persistente deveu orar sempre sem desanimar. Ou seja, por isso que foi fácil para aquela viúva de estar todo santo dia importunando aquele juiz, pedindo, faça-me justiça. Quem sabe você está aqui desanimado só porque pediu e não foi respondido. Ah, pastora Patrícia, mas ele ouviu? Sim, ouviu, ele te ouviu, mas responder, é ele que vai te responder da maneira e do jeito dele, mas te ouvir, ele te ouviu. Aleluia. Aleluia. Então a interpretação que é da igreja da palavra do juiz iníquo, alguns, presta atenção aqui, o juiz injusto que atende a viúva, amém? Ele era o que, igreja, que atendeu aquela viúva? Ele não temia quem? E não respeitava quem? Aos homens. Presta atenção aqui. Olha aqui que Deus ele fala conosco aqui nesta noite. E Jesus quer que eu e você aprendamos dessa comparação. Que se um juiz injusto e ímpio atende relutamente uma pessoa por pura importunação, quanto mais o nosso Deus e Pai bom, justo, misericordioso, não desejaria irá atender os seus filhos apressadamente? Quem sabe você colocou uma causa nas mãos de Deus, e muitas vezes dessa causa que você colocou nas mãos de Deus, você precisa, sabe, que Deus toque no coração do homem, para que você receba a sua vitória. Agora imagina o nosso Deus, e a lição aqui nesta noite fica mais forte, justamente pelo contraste. Se um homem mau consegue fazer o que alguém lhe pede, quanto mais um Deus bom atenderá aos seus filhos.
E que quanto mais eu e você perseveremos na fé, maior número de respostas de oração você vai obter de Deus. Aleluia. Você que muitas vezes não gosta de orar, não gosta de falar com Deus, não tem como você receber nada da parte de Deus. Você precisa amar a oração, você precisa, ter desejo de falar com Deus, porque orar é falar com Deus, desejo de falar com Ele e sentir que Ele te ouviu e Ele vai te responder. E ao estudarmos, querida igreja, esta palavra, vamos procurar vê-la em seu contexto, aleluia, oriental. O tribunal, querida igreja, não é um prédio sofisticado, mas uma tenda que costumava ser levada de um lugar para o outro, ao longo do itinerário percorrido pelo juiz. Presta atenção aqui. E o juiz, querida igreja, obviamente, não era um juiz judeu. Todas as disputas comuns entre os judeus eram levadas diante dos anciãos e diante dos tribunais públicos. Presta atenção aqui. Se sob a lei judaica, presta atenção aqui, apresentasse um assunto para ser arbitrado no tribunal, não podia ser constituído por um só homem. Havia sempre 3 juízes, um eleito pelo demandante, outro pelo defensor e outro eleito independentemente. Presta atenção aqui. Então, se o juiz da parábola que nós lemos é um desse magistrado, presta atenção que pago, escolhido por Herodes ou pelos romanos, aleluia, esse juiz era muito famoso, a não ser que a pessoa que tivesse requerendo algo, tivesse influência, tivesse dinheiro para comprar o veredito e não podia ter esperança de que sua causa se solucionasse. Presta atenção aqui, dizia que perseverar, olha para você ver, pervertiam a justiça por um prato de carne. O povo fazia jogos de palavra com o seu título, oficialmente era chamado de juízes de proibição ou de castigo, mas popularmente, querida igreja, era conhecido como juízes ladrões. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E é fundamental, querida igreja, lembrar que Jesus utiliza o contraste entre o juiz e o pai. Pois de outro modo, querida igreja, se conclui que é preciso argumentar com Deus ou suborná-lo para que responda às nossas orações. Presta atenção aqui. Deus não é como esse juiz. Diga assim: Deus não é como esse juiz. Pois é um pai amoroso que atenta para todos. Querida igreja, a nossa súplica, sendo generoso em suas dádivas e se preocupando com as nossas necessidades, Ele está pronto para supri-la. Quando chamarmos, quando clamarmos, quando orarmos, quando falarmos com Ele, Deus responde as orações para a sua glória e para o nosso bem, e nunca aborrece quando buscamos. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Mas e a viúva? A viúva, querida igreja, é o caso típico de alguém muito desamparada. Quem sabe que alguém também está sentindo como esta viúva, desamparada. Apesar de Deus, querida igreja, haver instruído o seu povo a cuidar das viúvas naquela época, muitas vezes era difícil essas mulheres se sustentarem. Quem está entendendo a glória a Deus? Assim como está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. E pelo costume oriental, querida igreja, mulheres não iam ao fórum. O fato desta viúva comparecer pessoalmente no tribunal mostra o quanto ela é o quê? Desamparada. Não tem ninguém para lutar por ela. Por isso que eu creio que ela é uma mulher cheia de virtudes e corajosa. Ela foi corajosa. A igreja, querida igreja, sempre se preocupou com as viúvas, assim como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 e 6. Ora, naqueles dias, querida igreja, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
Presta atenção aqui comigo. E os 12, querida igreja, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei para os irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Presta atenção aqui. Mas nós perseveremos na oração. Se você veio aqui nesta noite, olha Deus te respondendo. Ele quer que você persevere em quê? Em oração e no ministério da palavra. E esse parecer, querida igreja, contentou toda a multidão. E eles presta atenção, e eles elegeram naquela época Estevão. Presta atenção aqui, um homem cheio de fé. Ele era cheio do quê? De fé, cheio do Espírito Santo. Ele era o Filipe, o Prócoro, o Nicanor, o Timão, o Parmenas e Nicolau, o prosélito da Antioquia. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E apresentaram ante os apóstolos. E eles, orando, lhes impuseram o quê? As mãos. Presta atenção aqui. E a única arma que possuía era insistência. Presta atenção aqui. E ela usou até o fim. Presta atenção aqui. A viúva, querida igreja, precisava superar 3 obstáculos. Como talvez tenha alguém também que está aqui nesta noite, que precisa também superar esses 3 obstáculos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, presta atenção aqui. Pelo fato de ser mulher, porque a mulher não poderia se apresentar no fórum. Mulher, praticamente não existia perante a lei. Na sociedade palestina do tempo de Jesus, as mulheres não pleiteavam as suas causas. Presta atenção aqui. Em segundo lugar, uma vez que ela era viúva e não tinha um marido para representar no tribunal. Por fim, querida igreja, ela era pobre. Olha para você ver. E nem que quisesse, nem se ela quisesse, ela não poderia pagar suborno. Não é de se admirar, querida igreja, que as viúvas pobres não recebessem um amparo legal que lhes era devido. Então, a viúva, presta atenção aqui, simboliza todos os pobres indefesos. Presta atenção aqui. E era óbvio, querida igreja, que era sem recurso, sem nenhum tipo, não podia ter esperança em obter justiça de tal juiz, mas tinha uma arma, a arma da insistência. É que Deus está dizendo para você: você tem uma arma poderosa na tua vida que você nem sabe que tem. Use essa arma da insistência. Quem está entendendo aí da glória a Deus? O texto central da parábola, querida igreja, trata da perseverança na oração. Fato destacado já no primeiro versículo, lá no capítulo 18. Presta atenção, vai acompanhando comigo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Através da perseverança, ela atraiu a atenção do juiz. Você que está aqui nesta noite, use essa perseverança que está dentro de você, para que você possa atrair a atenção. Porque tem pessoas aqui que estão em busca de algo. Aquela viúva precisava chamar a atenção daquele juiz. Eu não sei de quem que você precisa chamar a atenção aqui nesta noite. Demonstrando que na persistência, demonstrando confiança. Mostre nesta noite que você tem plena confiança na solução de uma causa. Se você entrou aqui porque você sabe que Deus vai solucionar as suas causas, que você colocou nas mãos dele. Quem está entendendo da glória a Deus? E ela demonstra, querida igreja, um coração decidido. Tem coração decidido aqui nesta noite? Quem dá glória a Deus aí? Aleluia. E ela também demonstrou ter disposição. Tem disposição aqui nesta noite. Diga amém para Jesus. Aleluia. Ela tinha uma disposição, querida igreja, muito grande. Tanto que o texto usa essa expressão: molesta. Pode ver, tem essa expressão aí nesse versículo aí, molesta, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Ela molestou, ou seja, estava lá todo santo dia, importunando
aquele juiz. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. E o juiz, querida igreja, só ajudou a viúva por medo de que ela a molestasse. Presta atenção. E a expressão que significa literalmente deixar com o olho roxo. Aleluia. Ou seja, que acabasse com a sua reputação. Presta atenção aqui. A fé, querida igreja, é uma marca na vida desta mulher. E Deus, Ele quer também colocar uma marca registrada na tua vida, que é a fé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que mesmo diante do desprezo do juiz, manteve-se firme, manteve-se perseverante, crendo na solução da sua causa. Você que está aqui nesta noite, você também crê na solução dos seus problemas? Está perseverante aí, está crendo na solução da sua causa? A falta de perseverança, igreja, e fé tem impedido muitas pessoas de experimentarem uma resposta para as causas da sua vida. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Querida igreja, e essa viúva é um retrato dos servos de Deus que confia em sua ação por intermédio da fé. Assim como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Repita-se comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, bondade de um Deus justo. Deus, Ele é bom, mas também Ele é justo, querida igreja. Sabe quando eu leio lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 11, repita-se comigo: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Lindo, não é? Deus é tão bom, querida igreja, que faz muito mais do que pedimos. Você consegue entender isso? Sabe quando eu leio lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, repita-se comigo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera. Amém? Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está cheia de textos que nos mostram a bondade de Deus, os atributos morais de Deus, querida igreja, e expressa o seu caráter. E geralmente o seu caráter, presta atenção aqui, geralmente são divididos em bondade, santidade, justiça. Vamos repetir comigo? Bondade, santidade e justiça. Presta atenção aqui. E tratam, querida igreja, das características divinas presente ao relacionamento de Deus com a sua criatura. A bondade faz parte da essência de Deus. Salmos 34, versículo 8, que eu acho esse versículo muito lindo, que ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você confia nele? Se você confia nele, você aguarda, você espera. A Bíblia diz, querida igreja, que o juiz desta parábola é iníquo. Ou seja, o que é iníquo, pastora Patrícia? Mau, perverso, malévolo. Já o nosso Deus, querida igreja, é justo, assim como diz lá no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 10 e 11. Deus, querida igreja, é o escudo que me cobre. Diga assim comigo, repita assim comigo: Deus é o escudo que me cobre. O Salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra cada dia, sabe, seu extremo zelo. Quem entende aí da glória a Deus? O clamor por justiça chega a Deus, assim como está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que os jornaleiros, os trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído,
clamores do que ceifaram e entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Querida igreja, o Salmo e muito texto bíblico nos ensina sobre o juiz, sobre o juízo final que resolverá toda injustiça. Tem pessoas aqui que estão sendo injustiçadas, mas Deus vai fazer justiça aqui nesta noite. Contudo, nem sempre teremos que esperar até o fim dos tempos. Deus opera em todas as coisas, em todo o tempo. De que maneira? Fazendo que tudo coopera para a realização do seu propósito. No instante, querida igreja, em que lhe fazemos o pedido de acordo com a sua vontade, Deus começa a trabalhar. Amém? Talvez não vejamos, porque muitas vezes você está orando e você quer ver, mas talvez não vejamos, mas esperamos. Amém? Operando no momento, mas um dia a resposta virá. Amém? Essa resposta que você está buscando de Deus, ela virá. Nós vemos ali nesta parábola uma pobre viúva pedindo justiça. Não sei qual é o seu pedido, mas aquela viúva estava pedindo o quê? Justiça. Mas o que Jesus estava ensinando é sobre o dever de orar. Nós temos esse dever de orar. Quando, pastora Patrícia? Sempre. Não é só quando eu tenho vontade, não é só quando eu quero, não é só quando eu preciso. Eu tenho que orar de que maneira? Sempre. E nunca desfalecer. Mas como assim, pastora Patrícia? Ou seja, você nunca... Glória a Deus. Como é que abre o microfone? Aleluia. Aleluia. Nós vemos, querida igreja, nesta parábola, uma pobre viúva pedindo justiça. Mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se não orarmos, desanimaremos. Se você não orar, você vai ficar o quê? Desanimado. O termo esmorecer descreve um cristão que perde o ânimo e fica desalentado a ponto de desejar a desistir. Isso é sério. E hoje Deus, Ele quer que você persevere. A perseverança da viúva é uma imagem para mim e para você. Nós vivemos, que na igreja, em constante luta, não é verdade? Contra o pecado. E por isso, meus amados, é essencial uma vida de oração. Eu tenho que ter essa vida de oração. Você tem que ter essa vida de oração. Os ouvintes têm que ter essa vida de oração. E não devemos desistir em hipótese alguma. Quem está entendendo a glória a Deus? Não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica. Amém? Vemos que a oração é prescrita como um remédio. Presta atenção aqui, para que ninguém esmoreça. Sabe de que maneira? Nos difíceis dias que virão. Difíceis dias vindouros, os dias de cerco de Jerusalém, os dias que precederão a segunda vinda de Jesus e todos os outros dias desesperadores. Quando Jesus fosse levado da terra, a igreja seria como a viúva na parábola, mas a oração seria o seu meio de suporte, de alívio. Então já começa a orar, porque a oração alivia, a oração traz vitória, a oração dá fortalecimento. E esta parábola, querida igreja, nos adverte a não esmorecer. Tem pessoas aqui a ponto de esmorecer aqui nesta noite. Esmorecer jamais. Literalmente, querida igreja, significa ceder ao mal. Não ceda o mal aqui nesta noite. Perder o ânimo, querida igreja, torna-se covarde, sabe? Você vai se cansar. O juiz, querida igreja, resolveu atendê-la, não por amor ao certo, mas por estar cansado de ver as lamúrias daquela viúva, daquela mulher. A sua única arma era a importunação, a persistência. Presta atenção aqui, a referência daquele juiz, a sua contínua vinda indica que ele estava convencido de que ela nunca pararia de importuná-lo até que o seu pedido fosse atendido. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Deus, Ele fala com a sua igreja. Amém?
e não haja nada de profundo. E ali, querida igreja, ela simplesmente não pararia de pedir até que seu caso fosse tratado de forma justa. Mas esse era um juiz, o que? Iníquo. Só que hoje, nesta noite, nós não estamos diante de um homem justo. Não, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Assim como a viúva, querida igreja, ela é desamparada, assim também a igreja está aparentemente desamparada no mundo do pecado. Presta atenção aqui, a igreja só depende de Deus e por isso deve orar a Ele, para que logo venha e execute a sua justiça. Quem pode dar glória a Deus aí? A igreja ora. Quando eu falo que a igreja ora, Maranata. E a medida da fé, querida igreja, é a confiança na oração. A medida de nossa fé pode ser, querida igreja, presta atenção aqui, com frequência, intensidade e confiança nas orações. Devemos aqui nesta noite, além de orar, também precisamos perseverar. Por que nós temos que perseverar? A não desistir. Porque vai chegar o momento para não parar, crendo que Deus é galardoado aos que buscam. Quanto mais você buscar o Senhor, você vai ser galardoado por Ele. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, aqui assim comigo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Somos exortados aqui nesta noite a perseverar na fé. Jesus, no final do versículo 8, ele faz uma pergunta. E que pergunta é essa, pastora Patrícia? Achará fé na terra? A pergunta, querida igreja, sugere uma forte negativa. Não achará. Ele mesmo prevê isso. Presta atenção aqui. E acredito que quando Cristo vier para defender a causa do seu povo, Ele achará apenas poucas pessoas. Sim ou não? Ele achará apenas pouca fé em comparação com o que se poderia esperar. Ou seja, porque muitos vão desanimar e desistir. Isso é em geral, querida igreja. Presta atenção aqui. Ele encontra apenas poucas pessoas boas, poucas que sejam realmente verdadeiramente boas. Muitos têm a forma, um aspecto de piedade, mas poucos têm fé. São sinceras, honestas. Presta atenção aqui. Ele encontra pouca fidelidade entre os homens e faltos fiéis. Salmos 2, versículo 1 e 2, mesmo até o fim do século, querida igreja, ainda haverá ocasião para a mesma queixa. O mundo não ficará melhor, não enquanto estivesse tratando desse período. Quem está entendendo a glória a Deus? Esse período é mau, será mau. O pior de todos será aquele que antecederá a vinda de Cristo. Nos últimos tempos serão, querida igreja, as mais perigosas, serão as mais... Eu não sei se você pode entender o que é perigoso. Em particular, querida igreja, o Senhor encontrará poucos que tenham fé no tocante à sua vida, quando vier trazer justiça aos seus escolhidos. Então vamos se preparar aqui, conclusão aqui nesta noite, que nós possamos continuar a perseverar até a volta de Cristo. Quem pode dizer amém? Como vimos, querida igreja, nesta parábola que nos ensina sobre a oração, sobre a persistência, é um modelo para nós. Amém? É um modelo para nós. De persistência de fé, Jesus bem nos disse que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas fiquem firmes, tendo o quê? Um bom ânimo. Vamos ficar de pé, irmãos, por causa do horário. Aleluia. Deus te trouxe você aqui para te despertar aqui nesta noite. Você é o escolhido de Deus. Você é a escolhida de Deus. Ele quer ver você perseverando e não desistindo. Ele quer ver você orando e não reclamando. Ele quer ver você de pé e não deitado. Ele quer ver você dentro da presença dele, não lá de fora. Aleluia. Ele está dizendo: filha, me busque e me achareis. Busque ele e
você vai encontrá-lo. Bater e a porta vai se abrir. Glória a Deus. Aleluia. O segredo de receber é eu e você estarmos na oração perseverando. Glória a Deus. Tenha essa viúva como modelo de exemplo para a tua vida. Ela ia todo santo dia importunar aquele juiz. O juiz era iníquo, mau, injusto, mas ela precisava daquela vitória. Ela não tinha ninguém por ela Glória a Deus. que pudesse se ter compaixão dela e fizesse algo por ela. E ela foi àquele juiz pedindo, suplicando, e Deus se lembrou daquela viúva. Glória a Deus. E Deus vai se lembrar de você, se você não desanimar. Aleluia. Ele vai te atender aqui nesta noite, se você não desanimar, Glória a Deus. se você parar de reclamar, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus nem se lembra de mim, Ele não se atenta para mim. Mas na verdade é você que está deixando de buscar a Ele. Glória a Deus. Na verdade você tem tempo para tudo, só não tem tempo para falar com Deus. E quando tem, é só 5 minutinhos. Aleluia. O segredo de receber a nossa vitória está na oração. Aleluia. A pastora Patrícia hoje está sobre esse altar. Alguém orou por mim, alguém pagou o preço por mim. Uma pessoa que era impossibilitada de poder falar, de poder ouvir, de poder caminhar. As doenças incuráveis. Alguém orou por mim. Minha mãe orou por mim, mas só foi ela? Não. Muitas pessoas que eu nem sei, nem conheço, que oraram por mim. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui fazendo a vontade dele. E hoje, se você está aqui, não é porque você sentiu o desejo de estar aqui. Alguém orou por você para que hoje você estivesse aqui. Alguém pagou um preço para que hoje você pudesse estar sentado sobre essa cadeira. Você que está de pé, você que está me ouvindo. Aleluia. Aleluia. Alguém pagou um preço por você. Glória a Deus. E você é o escolhido dele, você é escolhida dela. Ai, decante, orabaiaçuribianda. Você é escolhido dele. Glória a Deus. Ele quer ver você orando. Orar não é somente na igreja. Nós temos que orar em casa. Em todo o tempo. Temos que orar. Então, pastor, você tem que ficar 24 horas de joelho. Não, você não ora só de joelho. Aleluia. Tem muitas maneiras de falar com Deus sem estar de joelho. Glória a Deus. Tem muitas maneiras de falar com Ele sem estar na casa dele. Glória a Deus. Deus está te cobrando perseverança. Tem pessoas aqui que está, sabe, a ponto de chutar o balde aqui nesta noite. Se você fizer isso, você vai perder todos os seus esforços que você fez até aqui. Aleluia. É Deus falando com você aí. Se você fizer isso, aquilo que você está querendo fazer, você vai perder tudo que você lutou para chegar aqui. Está tão perto da tua vitória. Se você soubesse que a tua vitória está tão perto de você, você não faria isso aqui nesta noite. De querer desistir, de querer voltar atrás. Tem pessoas que falaram assim: ó, mas quando eu estava lá no mundo, eu não estava passando por isso. Você começa a questionar a Deus. No mundo, você não tinha tempo para Deus. Você nem sabia o que estava de fato acontecendo com você. E hoje Deus trouxe você para pertinho dele. Porque Ele quer cuidar de você. Ele quer zelar pela tua vida. Ele quer te proporcionar aquilo que o homem jamais irá e terá poder para fazer alguma coisa na tua vida. Mas o nosso Deus tem. Aleluia. E nesse sexto dia dessa campanha que nós estamos fazendo, lançando a semente para uma grande colheita. Deus, Ele quer que você tenha colheita na tua vida, que tenha provisão na tua vida, que você tenha fartura na tua vida, que você tenha saúde física, saúde espiritual, sabe, a bênção dentro do teu lar, dentro da tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua família. Deus, Ele quer fazer isso, mas só depende de você buscar a Ele. Ter desejo de não ter preguiça.
ter preguiça de falar com Ele. Muitas vezes nós temos preguiça, damos milhões de desculpas. Hoje não dá, Senhor. E queremos bênção. E queremos vitória. Mas nesta noite, Deus só falou aqui para nós aqui, pela palavra dele, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Se vocês não desfalecer, próximo domingo tu terá bênção para contar, amém? Tu ficarás surpreso com este Deus que faz milagre todo santo dia nas nossas vidas. Aleluia! Você vai ver como que esse Deus é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre, amém? Encurva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Papai querido, papai amado, graças te dou a ti pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. A tua palavra foi lida, Senhor, que o teu Espírito Santo venha aplicar em cada mente, em cada coração, para que dê um grande despertamento, Senhor, porque Jesus virá buscar o seu povo, e Jesus disse que quando ele voltar, achará fé na terra. Senhor, ajuda o teu filho a se preparar, Senhor, ajuda a tua filha a se preparar, Senhor, para não ficar. Deus, ajuda eles, meu Pai, ajuda eles a buscar, sentir desejo de falar contigo, de estar contigo, envolvido contigo o tempo todo o tempo, Senhor, para que tudo aquilo que eles necessitarem e precisar, o Senhor tem abundância para dar, Senhor. O segredo de nós sermos um vencedor, uma vencedora, está na oração. O segredo, Senhor, de nós recebermos a bênção que nós mais desejamos, a bênção que nós mais precisamos, nós vamos encontrar na oração. É na oração, meu Pai, é que nós vamos encontrar conforto. É na oração que nós vamos encontrar, meu Deus, para ter força para perseverar, para persistir, como fez esta viúva, Senhor. Agora ela recebeu a vitória, e se ela recebeu a vitória, Senhor, nós teremos a próxima, nós teremos o próximo, Senhor, de receber as bênçãos do Altíssimo, as bênçãos do nosso Criador e Salvador. Assim como o Senhor trouxe-nos em paz, leva os teus filhos em paz, guardando e protegendo de todo o mal. E a igreja diz amém. Bate palma bem forte para Jesus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.